Olá, eu sou Dirce Alves, este é o RMA Talks, o podcast do escritório Ronaldo Martins e Advogados, que traz informações sobre economia, negócios e direito. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito polêmico que está causando e deixando os empresários de cabelo em pé, que é a reforma tributária. Para isso, a gente está com o doutor Fernando Ciscato. Olá, doutor Fernando. Olá, Dirce, tudo bom? Tudo bom? E também com o doutor Renato Andrade. Olá, doutor Renato, tudo Olá, bem? Dirce, tudo bem? Então tá joia. Fernando, em relação à reforma tributária, indo direto ao ponto, ela representa o fim do contencioso tributário? Eu vou responder de uma forma direta, não. Quando se planejou, se pensou na reforma tributária, se pensou em algo mais simplificado, né? Se pensou num IVA único, Imposto sobre Valor Sim. Agregado. A gente foi para o IVA dual, em razão das questões de pacto federativo, discussões do nosso legislativo. A reforma tributária que nós temos hoje, da forma como ela se apresentou, a gente imagina que o contencioso tributário ele vai continuar. Inclusive, a gente tem aí a CBS federal, o IBS, que vai ser de uma junção aí do municipal com o estadual. São 37 tribunais que vão julgar essa matéria. Então, a gente não está imaginando que vai ter a simplificação, ela não foi incorporada no contencioso tributário. A impressão que nós temos, olhando a legislação, é que se esqueceram da parte do contencioso tributário. Na verdade, eles esqueceram do passado ou a gente vai ter mais problema para resolver? Eu acho que eles estão pensando em fazer uma reforma na parte material. Na parte processual, ela está tímida, ela tem poucos artigos, então ela precisa de mais artigos, ela precisa de mais corpo, precisa ser olhado com mais mais explicações, né? Mais um passo a passo isso, mesmo, passo né? a passo, isso. Eu imagino. O que eu imagino é assim, o que me parece, né? E aí eu não participei, obviamente, do processo legislativo, mas focaram muito e tem que ser IVA dual, né? Tinha aquela questão pacto federativo, desconfiança, não podemos fazer um IVA único. Então vamos fazer um IVA dual, vamos tentar dar autonomia, seja para a União, e vamos juntar ali com estados e municípios. Tá, então faz assim, faz isso, então vai ter um comitê gestor. E quando isso começou a pensar, tá, e como a gente resolve agora a questão do contencioso, as ações judiciais, as demandas que vão surgir, como que a gente equilibra isso? Ah, eu discuto no âmbito federal, no âmbito estadual? Bom, não sei. Administrativamente, como é que eu faço? Ah, preservo o CARF que já existe, como eu não consigo dar autonomia para cada um dos estados e municípios, a gente cria um comitê gestor. E aí tá tudo muito atropelado, né? Parece que Minha deu uma impressão. acelerada na reforma tributária, aí não trouxe uma clareza, Não né? Tipo uma trouxe. disciplina, né? Exato. E porque senão, de repente, estados e municípios também iam começar a tomar posições, né? Eu acho que isso ia complicar muito, né, o Brasil. Exatamente. Mas a nossa reforma tributária foi espelhada em algum modelo internacional? A gente queria alguma coisa nesse sentido? O IVA é algo comum lá fora, né? Quando a gente Sim. olha para a Europa, né, para outros países, mesmo da América do Sul, a gente vê que esse regime do IVA é comum, né? Essa ideia do imposto sobre valor agregado. A gente tentou fazer isso aqui no passado, se a gente pensar na dinâmica do ICMS, ele se assemelha ao que mais a gente tinha próximo a um imposto sobre valor agregado, mas nunca foi, né? Na Entendi. prática, nunca foi. Tinha uma série de limitações, uma série de restrições, da forma como ele se impunha ali na atividade das empresas, ele não era isso, né? Sem contar que ele olhava só para a parte de comércio, para alguns serviços, não para tudo. E aí a gente trouxe isso. Só que aí a gente deu obviamente, aquela brasileirada, né? Então, virou um IVA dual, né? Com algumas questões que não existem lá fora, uma base de tributação até mais ampla do que a gente vê em muitos países, né? Então, aquela questão de arrecadar e arrecadar e arrecadar, a gente não pode deixar escapar nada. Então, realmente, a gente tentou, né, na medida do possível, concentrar tudo dentro. E aí é serviço, é comércio, é isso, é aquilo, é fornecimento, é prestação. E a gente tentou colocar tudo quanto era possível, tudo quanto se imaginou, para tentar pegar desde o digital ao físico. E aí acaba ficando mais difícil e mais contencioso, não é verdade, doutor Ciscato? É isso, acho que é essa a questão. O senhor falou uma coisa que é verdade, né? A gente não vai ter um órgão único, centralizado para julgar. Isso também eu acho que vai criar muitos pareceres diferentes, situações diferentes. Essa que é a expectativa? É isso, acho que hoje em dia o que a gente tem no Brasil, a gente tem a manutenção do CARF, como o Renato bem colocou. O CARF vai cuidar no futuro, se a gente for fazer um exercício lá para 2026, o CARF vai continuar julgando as matérias que existem hoje, relativas ao PIS, COFINS, Imposto de Renda, que ele já julga, e ele vai incorporar mais a questão da CBS, né, que seria um novo quadro da parte federal.
e vai ser criado um novo órgão para criar o IBS. A gente sabe que criar um novo órgão, um novo mecanismo, uma nova estrutura, o CARF já tem muito tempo Muitos e hoje anos, funciona né? muito bem. A gente sabe que funciona bem, os jogadores são bons, então esse modelo tem que ser replicado para o IBS, mas Entendi. com toda uma nova estrutura e ele aglutinando estados e municípios. O senhor acha que essa reforma assim, vai estar, vamos dizer assim, reformado mesmo a nossa parte tributária em quanto tempo? Então, a gente tem a expectativa de que ela cumpra dentro do prazo, né? De 2026 até 2032 vai ter essa fase de transição. O que o nosso receio é com relação à parte do contencioso tributário, né? Ele Sim, está ficando talvez um pouco para trás, né? Então, na fase administrativa, ainda vai ter um órgão, um comitê gestor, que em tese ele vai harmonizar as relações, né? O mundo inteiro fala em racionalização das decisões. Essa é uma certo. questão. Isso na esfera administrativa, a gente até acredita que isso existe um caminho, com o Sim. comitê gestor, com a ideia da harmonização. Mas na esfera judicial, não. Eu tenho 27 tribunais estaduais discutindo uma matéria, um tribunal federal, às vezes discutindo conceito de insumo. Né? É um tema que tanto o federal quanto os estaduais podem ter a mesma discussão com entendimentos distintos. Sem dúvida, é Né? verdade. E acho que isso vai ser uma discussão que vai longa. Existe algum ponto de atenção em relação à parte processual da reforma tributária para qual caiba um destaque especial, doutor? Eu acho que o destaque especial seria no sentido de que, como faltam artigos legislativos que Hum, melhor regulamente essa parte. Atualmente, muito se falou, adote o modelo canadense, ou adote um outro modelo, um modelo de um tribunal único, né? E da forma como ficou, ele está atropelado. tá. Então, no final, quem vai acabar discutindo as matérias tributárias é o STJ, é o STF, não há. E isso não vai trazer celeridade. A gente sabe que hoje não há celeridade nas discussões das matérias tributárias. Né? Então, se tivesse talvez uma criação de um órgão especial, né, um órgão único tratando da matéria tributária, isso poderia ser uma forma mais rápida, mais célere, e aí sim a gente atender o que a gente espera. Né? Já que a gente quer uma simplificação, também uma simplificação do contencioso tributário. Deu uma divergência, tem um órgão, esse órgão já dirime a divergência de uma maneira ágil, em pouco tempo, né? Isso a gente não tem essa expectativa de que vai acontecer. É A gente tem uma verdade. falta de celeridade e uma insegurança jurídica absurda. E eu Exatamente. acho que isso afasta um pouco as empresas também de virem para o Brasil, É, doutor Renato. é difícil dizer, a gente ainda não consegue mensurar o quanto a gente vai ter de problema. Mas é claro que. Mas problema vai ter, né? Mas o problema a gente vai ter. Então, hoje, a gente já sabe que o Brasil, quando olham para esse aspecto, tem aquele receio de investimento por questões de insegurança. Né? Muitas vezes eu ajo de uma forma que me parece legítima e depois vem um tribunal e fala, não é nada disso, pague agora alguma coisa. Ou vem a Receita Federal e não concorda com uma determinada estratégia, com um determinado planejamento que até então se mostrou legítimo e muda tudo. Então, sim, é óbvio que se a gente permanecer com insegurança, que é o que a gente quer afastar com a reforma, a gente vai ter problema. Né? Aquela ideia de que o PIB vai crescer, vamos ter uma evolução gigantesca do PIB pela simplicidade, por isso, por aquilo, já que vai vir uma reforma, pode não se mostrar tão verdade na prática. E uma coisa que eu acho que preocupa todo mundo é que a gente vai ter que manter times trabalhando lado a lado, porque vai ter os impostos que a gente já tem e vão estar sendo Certamente. implantados os novos, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ter, as empresas vão ter que estar preparadas para isso, não é verdade? Acho que elas vão ter que estar sabendo lidar com essa situação, né? Certamente, seja na questão do recolhimento do tributo, seja na questão processual da discussão. Né? Porque isso vai impactar de uma forma diferente no dia a dia da empresa. É, podemos dizer que a reforma tributária pode até gerar novos empregos, então, pensando por esse Olha, a lado, gente né? tem visto departamentos aí de empresas crescerem, sinceramente, de escritórios crescerem, porque realmente, pelo menos nesse momento, eu acho que antes de ter uma diminuição, uma simplicidade concreta, certamente a gente vai precisar de muita gente se dedicando ao tema e apoiando isso para que a gente tenha uma transição um pouco mais segura e Mais tranquila para segura, as né? empresas. Porque eu acredito que as empresas buscam essa segurança jurídica também. Porque, assim, a hora que você desenvolve um negócio, você está pensando, tá, como que é o custo desse insumo? Quais são todos os impostos que estão? Como que eu vou cobrar o meu preço, né? Então, eu acho que essa questão vai ser uma coisa que as pessoas vão ter que precisar É discutir, tudo passar. novo, né, É Dirce? tudo novo, É né? tudo novo. Então, assim, até do ponto de vista de jurisprudência, a gente, Tem que ter, claro, né? a gente não aproveita nada. Claro que muita coisa a gente consegue aproveitar do que foi decidido, alguns termos, alguns conceitos técnicos, contábeis, tributários, alguns princípios, mas tem muita coisa nova. É o que eu falei, a base de incidência do IBS-CBS mudou. Ela é ampla.
E muita coisa que está lá dentro não se tributou nunca até hoje. Não tinha previsão constitucional de se tributar. Então, a partir do momento que eu passo, é claro que vão gerar discussões. Será que isso realmente é correto, a tributação? Será que realmente deve incidir sobre isso? Sobre uma operação não onerosa, eu devo pagar IBS e CBS porque ela se deu de uma forma ou de outra, como prevê a legislação? Então, a gente vai ter contencioso e a gente não tem jurisprudência. Aí, o que ele falou, a gente tem a insegurança dos tribunais. Talvez só STJ e STF vai decidir. Poxa, por quanto tempo eu vou ficar com esse problema no meu colo? Sim, Eu, empresário, sem saber se eu vou ou não vou pagar, porque eu não tenho jurisprudência para me fundamentar e falar, eu tenho um racional de que eu não vou pagar. Não existe. Não existe, é E aí verdade. os tribunais, um vai decidir de uma forma, outro vai decidir de outra, e até chegar no STJ e STF, quanto tempo isso vai levar? E a gente sabe que tem casos que são muito longos, né? Sim. Doutor Ciscato estava brincando aqui um pouquinho com a gente antes da gente começar a gravação, falando, né, que o contencioso lembra uma fábula. Conta um pouquinho pra gente, doutor. Eu estava fazendo um comentário sobre a fábula do patinho feio, né? Sim. O patinho feio tem aquela a fábula que ele era desprezado, ele estava abandonado, jogado, né? E eu acho que dá para fazer o mesmo paralelo com a parte da reforma tributária nesse âmbito processual, né? Ela está tímida, ela está sendo esquecida, ela está sendo colocada de lado, né? E o final da fábula a gente conhece, né? O patinho feio vira um lindo cisne, né? É. Então, acho que a gente espera isso que aconteça também com a parte processual do direito tributário, né? Que voltem, que deem atenção para essa parte que é tão importante, que ele Sim. também vire, né, na analogia, esse lindo cisne, né? Sim, sem dúvida, né? E eu acho que aí a gente acaba tendo uma equidade maior, até para as empresas terem maior segurança jurídica para investirem, para saber exatamente, porque a gente sabe que no final das contas, quem vai acabar perdendo, se não tiver um trabalho bem feito, é a sociedade como um Com todo, né? certeza. Eu acho que esse é o ponto. Aqui ninguém é crítico da Não. reforma que não tenha. Somos todos entusiastas que tenha simplicidade. Realmente o sistema que a gente vive hoje, Sim, eu ele acho é que é muito maluco. doido, E a né? gente conversa com os sócios, com as multinacionais e tem que explicar para algum estrangeiro o sistema que a gente tem aqui, eles não entendem, né? Não. Realmente é algo assim absurdo. Então eu acho que é bem-vinda, mas ela não pode ser feita às pressas, numa sanha de política, né, de mostrar alguma questão de governo ou de alguma questão arrecadatória. Ela tem que ser feita realmente no time. A gente tem que contar que os deputados, os senadores leiam e saibam que estão votando, que estão aprovando, Ouçam que- a para sociedade, que tudo ouçam seja os feito. setores, né? E depois a gente não tenha problema. Que a gente vai ter um ajuste depois, isso é normal, é natural, eu acho que a gente espera, né? No meio do caminho sempre vão ter ajustes e adequações. Mas ela não pode sair toda torta, ela tem que tentar sair ali reta e vir um ajuste ou outro para deixar melhor, não para tentar consertar o que está totalmente errado. É verdade. Bem, eu quero finalizar esse podcast. Eu queria uma mensagem do Dr. Fernando Ciscato, pensando aí um pouquinho de nosso futuro, né? Até para os empresários. Eu acho que a palavra que a gente eu gostaria de ver era a questão da racionalização e da harmonização. Elas já estão previstas, mas não estão claras. Então, teria que estar mais claro como vai ser essa racionalização das decisões. Então, acho que o nosso sonho de consumo aqui, né? Já que a gente está falando em reforma tributária para simplificar, que eu tenha decisões rápidas, sérias, talvez uma definição de qual órgão ou como vai ser o caminho para tornar essas decisões mais céleres. Acho que essa é a dica ou A a mensagem, mensagem né? final. É o nosso querer, né? Esse é o nosso querer. E você, doutor, e você, Renato? Eu acho que perfeita mensagem. Eu acho que a gente tem que contar mais com a participação, né, de toda a sociedade acompanhando a reforma. Eu acho que a reforma é para a sociedade, ela é para mudar a visão do povo até da questão de política tributária. Então a gente tem que estar com todo mundo próximo olhando para isso, porque depois que acontecer vai impactar a vida de todo mundo. E talvez seja não tarde, né? mas pelo menos, né, acabe causando danos aí no meio do caminho. É verdade. Bem, quero agradecer a presença de vocês. RML Talks termina por aqui. Siga a gente nas redes sociais e fique atenta à nossa próxima edição. Até mais!